E hoje é sexta-feira e também é dia do quadro Fala Doutor. Produção, roda a vinheta. Olha, a leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida e tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea. Ela ocorre quando os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo, perdem essa função e começam a se dividir de maneira descontrolada. Durante esse mês, acontece a campanha Fevereiro Laranja, um momento de conscientização para o enfrentamento da doença. Sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a médica hematologista e hemoterapeuta, a doutora Priscila Percult. E eu já dou bom dia, doutora. Já, inclusive, confirmando. Pronunciei correto, doutora, seu nome? Bom dia. Pronunciou. É um nome francês, né? Aí dá meio... Percut? Percut. Percut. Ok, pronunciamos de maneira correta, né? É um prazer tê-la aqui, viu? Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar desse tema que eu adoro, que é a leucemia, e poder esclarecer e interagir com o público para a gente conseguir tirar essas dúvidas. Com certeza, e nós temos muitas dúvidas, nós já iremos, inclusive, a primeira pergunta do público de casa, pergunta que vai aparecer aqui no telão, para que a gente possa dirimir essas dúvidas em um momento tão oportuno. O Gilvan Nascimento, do bairro Luzia, olha o bairro da nossa diretora aí, pergunta quais são as causas da leucemia? Vamos lá. A leucemia é uma neoplasia, como você já falou, de células dos glóbulos brancos do sangue, mas a maioria dos mecanismos são desconhecidos de como ela ocorre. Porém, a gente sabe de alguns fatores que podem estar associados ou não. Entre eles, já tem alguns estudos que relatam que o tabagismo pode ser um fator influenciador para o desenvolvimento da leucemia, principalmente as leucemias mieloides, tanto aguda quanto a crônica. A gente tem algumas infecções crônicas que também podem promover e aumentar o risco de leucemia. A gente tem infecções pelo vírus Epstein-Barr, pelo HTLV, que podem aumentar esse risco. E a gente também tem alguns fatores que são dos próprios pacientes, tá? Então, uma história familiar relacionada à leucemia aumenta o risco, tá? E também a exposição de alguns fatores ocupacionais, como benzeno, formol, também podem aumentar o risco de leucemia. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta que está chegando aqui dos nossos telespectadores. Aliás, obrigado pelo carinho da sua audiência. Renata Larissa, da cidade de Lagarto, centro-sul do estado. Pergunta, existe mais de um tipo de leucemia? Renata, essa pergunta é ótima, tá? Porque existem vários tipos de leucemia, né? Termina que todo mundo joga, né, esse diagnóstico como se fosse uma coisa só, mas isso não é uma verdade. A gente tem 4 principais tipos de leucemia, que são as mais frequentes, mas a gente tem uma lista de mais de 10. E entre elas a gente tem a leucemia linfoblástica aguda, a leucemia linfocítica crônica, a leucemia mieloide aguda e a leucemia mieloide crônica. Ou seja, as 4 principais são essas as representantes. E cada um com suas características. Isso. Naturalmente. Vamos à próxima pergunta para que a gente possa acompanhar aqui no telão, seguir com o nosso quadro. Lembrando que são perguntas sobre leucemia, né? Um assunto extremamente importante que aguça, claro, a curiosidade de todos. E, inclusive, doutora, parabéns, viu, pela tranquilidade e pela disposição que a senhora tem para falar sobre o assunto. Isso é muito bacana, né? Ver essa relação tão próxima com a atividade. Maria Auxiliadora Souza, de Campo do Brito, olha só, região agreste do estado, ela pergunta, a doença atinge pessoas de qualquer idade? Essa é uma doença que pode atingir qualquer idade, tá? A gente tem uma incidência maior na faixa etária infantil, para alguns tipos de leucemia, principalmente a leucemia linfoblástica aguda. E a gente tem uma outra faixa etária que é mais acometida, que é em torno dos 40, 50, 60 anos, que são mais as leucemias mieloides agudas. Então, assim, pode ter em qualquer faixa etária. É realmente de cortar o coração, né? A senhora falou desse tipo que afeta mais crianças, né? A gente volta e meia faz matérias aqui sobre o assunto, e de fato é de cortar o coração, mas para isso estão profissionais como a senhora para poder, de alguma forma, contribuir para esse processo de cura, que é possível, né, doutora? Que é possível. Então, assim, um diagnóstico de leucemia hoje, ele tem uma gama de terapias que podem ser feitas e pode sim a gente atingir a cura, na maioria dos casos, inclusive. Então, assim, a gente precisa desmistificar essa informação para que os pacientes lidem até melhor com esse diagnóstico. Perfeito. Vamos à próxima pergunta.
Pergunta aparecendo aqui em nosso telão, já está aqui. Rapidamente, Luciano Rodrigues pergunta, de São Cristóvão, olha só, cidade do prefeito, estava aqui há pouco. Quais são os sintomas da leucemia? Importante. Lembre que ela é uma doença do sangue. Por ser uma doença do sangue, a gente tem sintomas relacionados a alguns problemas que acontecem no sangue. Os principais sintomas estão relacionados à anemia. Então, o paciente pode reclamar de fraqueza, de sonolência, de taquicardia, coração acelerado. Tá? A gente tem alguns sintomas relacionados à queda do número de plaquetas, que são as manchas roxas, sangramento no nariz, na gengiva, né? Geralmente esses quadros são agudos. A pessoa estava bem, não estava sentindo nada e começa a apresentar esses quadros. Pode ter também febre relacionada, porque como é uma doença que acomete a defesa, né, do indivíduo, a gente pode ter um aumento de risco de infecção, então a gente também pode ter febre associada. Então esses são os principais sintomas relacionados à leucemia. E claro, atenção máxima a eles, né? A eles, sim. Muito importante que esses sintomas sejam monitorados. Próxima pergunta, vamos nessa, trazendo aqui muitas informações, o maior número de informações possíveis no Balanço Geral amanhã. Yara Garcia de Boquim. Alô, alô, Boquim, um abraço. É possível prevenir a doença? E aí? Essa é uma pergunta ótima, né? Eu costumo dizer para o paciente que vida saudável previne um monte de coisa, né? Sim. Se a gente faz uma alimentação saudável, se a gente faz exercício físico, né? Se a gente tem um momento de lazer, né? Não tem só estresse, só trabalho, tudo isso, uma vida saudável leva a qualquer tipo de prevenção de doença, tá? Mas para especificamente leucemia, a gente não tem algo que a gente possa prevenir, mas a gente tem uma coisa muito importante que é o diagnóstico precoce. Então, aquele paciente que tem alguns dos sintomas relatados anteriormente, a gente precisa iniciar essa investigação o mais rápido possível, porque um diagnóstico precoce muda completamente a evolução da doença. Perfeito, é isso. O caminho sempre é o diagnóstico precoce. Por isso, a importância de ter atenção aos primeiros sintomas. Perfeito. Vamos à próxima pergunta. Já chegou aqui pra gente, João Batista de Salgado. Que legal, faz tempo que eu não vou em Salgado, passarei por lá amanhã, com destino a Simão Dias. Como é realizado o tratamento da doença? A senhora falou que tem tratamento, como é que ele funciona? Tem tratamento. Lembra que eu falei que temos diversos tipos de leucemia. A base do tratamento da leucemia é quimioterapia, né? As leucemias agudas, a gente faz uma terapia de alta intensidade, que a gente chama, né? Uma terapia mais forte, tá? Mas as leucemias crônicas não, o tratamento ele é contínuo, é feito com quimioterapia oral, com baixo efeito colateral e com ótimo controle da doença. Então, assim, varia muito de caso para caso, tá? Mas todas elas têm tratamento, que é o mais importante. Que é o mais importante, naturalmente, e a gente reforça. Vamos bater nessa tecla de novo, doutora, com a sua permissão. O diagnóstico precoce para todos os tipos é sempre a melhor forma de garantir sucesso no tratamento, não é isso? E é um exame... falando bobagem, não? Não, falando super correto. E a gente tem um exame simples, que é fazer, que é um hemograma, que está basicamente em todos os exames de rotina que a gente faz. Então, basta uma visita ao médico com um exame simples para a gente conseguir diagnosticar a leucemia. Perfeito. Temos mais perguntas? Vamos lá? Chegando aqui, mais uma pergunta. Bianca Santana de Itabaiana. Alô, alô, Itabaiana. Deixa eu mandar um beijo. Turma de Itabaiana, minha cidade. A senhora conhece Itabaiana, doutora? Conheço, Linda cidade, Itabaiana, né? Sim, Linda sim. cidade. Tenho família em Itabaiana. Ah, que legal. Então vai lá sempre. Quais são os principais fatores de risco da doença? A senhora falou um pouco sobre isso, né? Mas vamos falar de maneira mais ampla. Pronto. Os principais fatores de risco estão relacionados ao ambiente, que a gente chama, e à questão genética, né? Existem algumas doenças genéticas que aumentam esse risco, né? A gente tem a trissomia do 21, que é uma doença genética que pode levar à leucemia, tá? E tem outras alterações genéticas que podem levar à leucemia. Dos fatores ambientais, a exposição a essas infecções que eu já tinha falado, HTLV, Epstein-Barr, e exposições laborativas, né, ocupacionais, que a gente chama, que é a exposição a formol e a benzeno. Sendo que para a exposição laborativa, a gente tem hoje, né, os equipamentos de proteção individual, que fazem com que esse risco diminua bastante, né? Então, é uma coisa que a gente já não vê tanto. Doutora, nós estamos no fevereiro laranja, inclusive a senhora está a caráter, com 2 tons de laranja diferentes, né? Inclusive, parabéns. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância dessa campanha, né? É uma campanha que, de fato,
pode contribuir para que esses casos eles sejam diminuídos ou até mesmo combatidos com mais firmeza e até tranquilidade no tratamento, a senhora acredita? Sim, sim, sim. A gente teve a primeira experiência, que foi o Outubro Rosa, né, com câncer de mama, e a gente viu quanto esse movimento engajou a população no sentido do diagnóstico precoce, e depois desse movimento dar tão certo, a gente terminou acolhendo ele em todas as outras especialidades, né? Então, ter um momento para falar de leucemia é super importante, porque é uma doença que a gente conversa pouco. A especialidade, eu brinco que a minha mãe, né, quando ela vai para a roda das amigas, ela fala assim, a minha filha é hematologista, ninguém sabe o que eu sou. Aí ela fica frustrada um pouco com isso. E aí, esses momentos são bons para a gente poder divulgar e poder prevenir essa doença. Perfeito, bacana, bacana. E desenvolver ações nesse sentido extremamente importante, né? Tem que Super fazer importante. fevereiro laranja valer a pena. Não, sem dúvida. Deixar tudo laranja, Não, né? eu tenho que fazer o calendário de roupas laranja todos os dias, o mês inteiro. Muito bem. É uma paleta nova no guarda-roupas. Do guarda-roupa, basicamente isso. Doutora, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada também. Mais uma vez te parabenizo pela tranquilidade que a senhora traz as informações e pela disposição mesmo de informar. A gente percebe que a senhora tem essa preocupação e tem um conhecimento amplo, além de gosto de falar do que faz. Obrigado pela presença, um excelente dia para a senhora. Obrigada pela oportunidade.